enforcado e partido ao meio, o terrível fim do traidor mais famoso da história. É sobre Judas que eu quero falar com você hoje na nossa jornada. Fique bem atento àquilo que nós vamos transmitir para você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando e de antemão peço a você que deixe o seu like, lembre-se de estar comentando aqui conosco e também ao fim aqui da nossa ministração você compartilhar com quantas pessoas for possível, tá ok? Hoje nós vamos ler o livro de Atos no capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Vamos ver o fatídico fim do traidor mais famoso da história, Judas. Diz assim o versículo 18 de Atos 1. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Preste atenção para você entender o que foi que aconteceu com Judas. Pelo menos ter uma noção do que aconteceu. Foi o preço da traição. A Bíblia diz que com o dinheiro que ele tinha recebido para entregar ao Senhor Jesus, 30 moedas de prata, foi comprado, não foi Judas que comprou. Foi comprado um campo e aquele preço que foi pago pelo campo foi pago com as moedas que Judas recebeu para entregar o seu mestre. Por isso que aquele campo ficou conhecido como Acéldama, que significa preço de sangue. Quando Judas foi devolver as moedas, depois de arrependido, aos sacerdotes, a Bíblia diz que os sacerdotes chegaram à conclusão que não convinha colocar aquelas moedas como oferta, porque elas eram moedas de preço de sangue. Foram recebidas pelo traidor para entregar e o sangue dele ser derramado. Você imagina, né? Nem para oferta aquilo serviu. E o campo foi comprado. E a Bíblia diz em Mateus fala sobre isso, que Judas foi enforcar-se. E o Lucas, ao escrever aqui o livro de Atos, ele explica no versículo 18 o que acabamos de ler. E precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então diz aqui o texto, somando ao que Mateus falou, que Judas, ao se enforcar, provavelmente o corpo inchou, pesou e ele caiu de uma altura muito grande. E o impacto do corpo com o chão, pelo peso do inchaço, se partiu no meio. Você imagina o corpo se partir no meio e todas as entranhas de Judas, todo o seu intestino foi exposto, foi derramado ao chão. Que cena horrível, que cena terrível para aquele que um dia foi contado com os apóstolos e que, como foi comentado aqui na ministração anterior, ele esteve 3 anos participando ativamente do ministério do Senhor Jesus. Mas olha que terrível fim para aquele homem. Mateus diz que ele foi enforcar-se. Lucas diz que ele caiu e se arrebentou ao meio e todas as suas entranhas se derramaram e ficaram expostas. Tenta imaginar qual foi assim a impressão que teve das pessoas que viram não a cena da queda, mas que foram recolher o corpo de Judas. Que terrível. Aí diz assim no versículo de número 19: e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Então, o acontecido foi uma coisa assim tão terrível que, segundo estudiosos, de acordo com esse versículo 19, foi notório a todos os que habitam em Jerusalém. Para algumas pessoas que estavam próximas do local do enforcamento e da queda, dizem estudiosos que a queda ela foi ouvida pela vizinhança e aquilo causou um espanto a todos que estavam ali e que depois daquela pancada foram ver o que tinha acontecido. De repente viram o corpo do traidor
arrebentado ao meio e todas as suas entranhas espalhadas. Que coisa terrível. Mas pare para imaginar uma coisa que eu vou te dizer aqui. Quando Jesus estava libertando aquele jovem que o pai trouxe até Cristo e pediu ajuda a ele, quando o demônio estava largando aquele jovem, a Bíblia diz que aquele espírito maligno, ele jogou o corpo dele de um lado para o outro, naquele momento da manifestação e da libertação, jogou o corpo dele de um lado para o outro, quase matando aquela criança. E olha que ela estava ali sendo liberta por Jesus. Então não é de se admirar que aquilo acontecesse com o corpo de Judas, depois que o diabo tivesse tomado posse dele por completo. Não é de se admirar. Foi se enforcar, o corpo inchou, pesou, caiu, partiu-se ao meio, todas as suas entranhas, elas ficaram expostas. Terrível fim para o traidor mais famoso da história. E a vizinhança, segundo estudiosos, ouviu aquele barulho, aquela queda, e foram presenciar aquele fato. E foi notório a todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Ao versículo 20. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Segundo pesquisas, aqui esse texto fala: fique deserta a sua habitação. As pessoas tiveram tanto horror do que aconteceu com Judas, do enforcamento, da traição, das vísceras expostas, do corpo partido ao meio, que segundo pesquisa, segundo os estudiosos, Judas ele devia ter uma casa naquela região e ninguém mais quis morar na casa de Judas. É como se aquela casa fosse amaldiçoada, trouxesse à memória o traidor e, acima de tudo, a profecia tinha que se cumprir: fique deserta a sua habitação. Nem na casa daquele infeliz traidor alguém queria morar. A sua habitação ficou deserta. E diz mais: e tome outro o seu bispado. Ou seja, tome outro o seu lugar, assuma outro a sua posição. Posição que tinha sido dada a ele, posição que tinha sido confiada a ele. Mas Judas, infelizmente, por ganância, ele deixou a sedução pela fama, a sedução pelo dinheiro entrar no seu coração. Quando decidiu seguir o Mestre, Judas imaginava que Cristo iria estabelecer um reino terreno, e ao acompanhar os discursos de Cristo, de repente Judas percebeu que não era bem aquilo que ele pensava. Judas queria aparecer, Judas queria fama, Judas queria ser visto. Mas quando ele percebeu que não era o que Jesus tinha vindo fazer exatamente, Judas meio que se decepcionou e mais ou menos deve ter pensado assim: aqui não tem o que eu quero. E Satanás foi semeando coisas no coração dele. Já que você não vai ter fama através de um suposto reino terreno que ele iria estabelecer, então ganhe fama fazendo aquilo que todos os líderes religiosos e políticos querem: entregue ele para as autoridades. E Judas, seduzido pela tentação da fama, da riqueza, fez dessa forma e teve o fim ideal, justo para um traidor. E não foi um traidor comum, foi um traidor do mestre da vida, o mestre dos mestres, o salvador da humanidade. Jamais nós devemos trair a Jesus, jamais devemos trair o Evangelho, jamais devemos trair a Deus, jamais devemos trair aquele que nos resgatou, que nos chamou, que nos salvou, que nos transformou. Jamais. O preço da traição nesta vida e principalmente na eternidade é o pior de todos. Você consegue, você que está me acompanhando aí, você consegue imaginar Judas sentado à grande mesa na eternidade com Abraão, Isaac e Jacó? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Jesus na grande ceia com Cristo e os apóstolos? Você consegue imaginar Judas andando pelas ruas de ouro e de cristal? Você não consegue. Foi o preço da traição, o preço da rebelião. Então jamais devemos nos rebelar contra aquele que nos chamou,
que nos salvou, que deu a vida por nós. Para a gente encerrar, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É muito sério isso. Gente, esteja firme com Deus sempre. Fidelidade a Deus sempre. Cristo disse que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos santos anjos. Jesus te ama, seja fiel a Ele sempre. Em nome de Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui nós deixamos as nossas orações na Tua presença. Que triste fim, que terrível fim para aquele que foi o maior traidor da história. Eu oro por cada pessoa que está comigo agora, Deus. Eu peço pela vida delas. Que nenhum tipo de sedução do diabo, que nenhum tipo de atração, de tentação maligna venha fazer essa pessoa negar o Senhor, trair o Teu reino, trair o Todo-Poderoso. Mas que em nós e nestas pessoas sempre haja o Espírito Santo do Senhor, que nos mantém firmes, que nos mantém com discernimento, com os olhos abertos, para nunca desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Assim eu oro, Pai, pedindo por todos e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Ei, muita gente precisa ouvir isso que você está ouvindo. Compartilha, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Até amanhã, às 6 horas da manhã, na jornada Atos dos Apóstolos.